Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Mensagem presente na revista Reformador de outubro de 1967. Página 218, igualmente no livro Bênçãos de Paz, capítulo 7, e Centelhas, capítulo 6. O versículo: Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Mensagem titulada Encargos Pequeninos. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água, a fonte não existiria. Recusa-se a semente à própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resigna-se a pedra com o próprio anonimato nos alicerces, e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te dessedenta, do livro simples que baseia cultura complexa, e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode virar a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito, a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso, é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer. Breve comentário. Lendo diretamente o versículo fica muito difícil capturar realmente os detalhes que Paulo está se referindo, somente observando. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Então realmente não faria sentido se todas as nossas possibilidades fossem alocadas diretamente para a capacidade de observar, olhar, enxergar. Mas ainda assim fica difícil de compreender a que dimensão Paulo se referia, e Emmanuel, com muita perspicácia e ao mesmo tempo muita delicadeza, nos apresenta o tema com muito carinho e deixa claro a necessidade de compreendermos os motivos pelos quais
Deus nos possibilita os encargos pequeninos, os encargos que nós observamos como pequeninos. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, e assim realmente temos nos portados diante da vida. Queremos sempre empreender e agir com grande vulto, sem nos darmos conta que boa parte desse chamamento, por vezes não é o serviço de agir no bem, mas sim o nosso orgulho, a nossa vaidade, que está nos convidando a ter uma rápida ascensão, que está nos convidando a ter alguma ideia de destaque. Como nos são patrocinados esses aspectos na existência humana da organização física em sociedade? No entanto, em termos de evolução espiritual, em termos de desenvolvimento dos valores da alma, o qual o Cristo nos convida, é algo muito mais interno e muito mais importante aprendermos a dimensionar a intensidade dos nossos sentimentos reais diante de cada detalhe da nossa existência. Então, por vezes, malbaratamos as possibilidades de estarmos simplesmente lavando uma louça. Achamos que o ato de lavar uma louça é algo totalmente pueril. É muito melhor comprar uma máquina e utilizar essa máquina. Nada contra a máquina. Pode-se utilizar a máquina, não tem nenhum problema. Mas o encargo pequenino, há outros encargos pequeninos que nos são solicitados no dia a dia, independente de se lavar louça ou não, o ato de limpar um chão, de varrer um chão, de limpar um espelho. Teremos que ter compreensão de que temos realmente a capacidade de agir com zelo, com carinho, em relação a todos os reinos que nos cercam, reino mineral, vegetal, hominal. Será que estamos realmente dilatando as nossas potencialidades para estarmos realmente em harmonia com o Pai em relação à nossa capacidade de agir no bem em cada minuto? Ou toda e qualquer atividade que agimos e interagimos, tratamos como algo que queremos nos livrar, deixar de lado, fugir o mais rápido possível para o sossego do ócio, que nada faz, nada produz, nada sente, apenas reage e observa. Então temos que compreender que no fundo, nós ainda não despertamos para que tipo de escola estamos matriculados. É como se estivéssemos na segunda série do ensino fundamental, sem consciência exatamente o que vai acontecer no final da sequência dos estudos e avanços de conhecimento que nos são ministrados. Sendo que na Terra, essa escola de alma é algo muito mais complexo. Porque todos os dias, minuto a minuto, recebemos informações para dilatar nossa capacidade de sentir a vida de forma diferente, de pensar sobre o próximo de forma diferente, de aprender a agir no bem cada vez melhor. E acima de tudo, estamos recebendo sempre encargos, ou seja, estamos sendo convidados a ser participativos em determinadas atividades de coexistência com outras almas, nessa grande escola da vida. E a questão é, como estamos agindo e reagindo? Como estamos nos sentindo nos pequenos encargos? Será que temos a capacidade de perceber que, às vezes, nos pequenos encargos que nos são apontados, olha, aqui, nesse pequenino trabalho, faça com mais amor, faça com mais carinho, dimane o máximo de carinho para todos que estão à sua volta nessa tarefa. Será que estamos percebendo essa necessidade de expandir as nossas capacidades de amor e sabedoria
nas pequenas tarefas. Então Emmanuel vem trazendo diversos outros exemplos. Como poderíamos imaginar um carro funcionando sem as rodas, um piano sem as teclas, ou todo um sistema de distribuição e geração de energia elétrica sem os fios e cabos condutores de tal energia elétrica? É impensável, até mesmo descaracteriza cada um deles. Deixa de ser um carro, deixa de ser um piano. E vamos observando que tudo na criação divina, ela é agregadora. Ela soma diversos cooperadores para o mesmo fim. Não se preocupa com relação qual é o mais importante, e sim apresenta que todos possuem um grau de interdependência extremamente coeso e extremamente necessário. Então, igualmente ele dá um exemplo da natureza. Se não fosse as gotas de água, o que seria então a fonte? Não existiria. Igualmente com relação à própria semente. Imagina uma semente de uma certa planta, para cultivar o solo, e de repente você coloca a semente segregada, separada ali no fundo do solo, isolada, e ela de repente se recusasse a executar o papel de semente. Toda a terra se transformaria em deserto. Então vamos observando certos detalhes que nós não temos poder sobre eles. A semente, por exemplo, germinar, nós não temos esse poder de fazer com que ela germine. Apenas descobrimos já pela ciência da Terra como criar os mecanismos para facilitar as possibilidades da semente melhor produzir e melhor crescer. Mas o poder da semente realmente germinar não nos compete produzi-lo. Então vamos observando que mesmo no detalhe da semente, essa necessidade premente que torna realmente o planeta Terra quem ele é, ele só deixa de ser realmente um deserto porque a semente se submete a esse constrangimento de ser segregada no solo. Então, igualmente uma pedra, uma simples pedra, com seu próprio anonimato. Você não conhece quais são as pedras que são utilizadas no alicerce de um edifício seguro, bem estruturado. Não existe como construir um edifício de vários andares se não for num solo realmente sólido, que suporte aquela carga. Caso contrário, parte do prédio se desequilibra e transforma aquele empreendimento num risco muito grande. Agora vamos imaginar se a pedra não aceitasse, não se resignasse àquela condição de anonimato. Ou seja, ninguém sabe que ela é que está sustentando o prédio, que ela que está fornecendo o sólido, rígido, para suportar a carga de todo o peso do prédio. Então, jamais o prédio estaria de pé, se assim não fosse. Então, lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te dessedenta, do livro simples que te baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Todos nós, sem exceção, somos úteis para a criação, senão Deus não teria nos criado. Todos nós demandamos esforço de Deus para nos criarmos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas naquela simples comparação alegórica que existe na Gênese da Bíblia, um dos primeiros livros da Bíblia, comenta que para se fazer a luz, Deus simplesmente disse: faça-se a luz. E falar existe um grau de dificuldade muito diminuto. Mas para fazer o Espírito, ou seja, cada um de nós, nossa essência imortal que nós somos, Deus teve que soprar. E soprar por um longo período demanda um esforço muito grande. Então, para uma comparação mais simplista,
humana, praticamente tornando humano esse ato da criação, compreendemos que há uma diferença muito grande entre fazer os princípios materiais, o qual estamos mergulhados nesses princípios materiais de espaço-tempo, comparado com a nossa essência espiritual, o ser pensante, toda a inteligência e sentimentos e todo o habitat da nossa coordenação moral está em nós, espíritos, e não no corpo físico. Então, ele deixa bem claro para todos nós que temos que ter muita cautela e atenção a esses detalhes. Somos sementes divinas em processo de desenvolvimento. E temos que lembrar que se somos realmente tão importantes assim para a divindade, nós não fomos criados simplesmente para o abandono, para não sermos nos engajarmos realmente na criação divina, nos processos de trabalho do Pai. Então Deus nos aguarda, as galáxias, todo o universo nos aguardam. O universo não é a mesma coisa sem a presença de cada uma de nossas individualidades, de cada um de nós. Somos importantes para Deus. E todo esse esforço, todo esse empenho para nos auxiliar a nos desenvolver não é em vão. Temos atividades a cumprir, processos a compreender e desempenhar em nome do Pai, na forma como o Pai planeja. E acima de tudo, sempre exercendo as ações de amor e de sabedoria, como o Pai assim aguarda a nossa postura de cada um de nós. Então, somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virar a saber e a poder realizar grandes coisas. Então aqui Emmanuel dá uma explicação muito bela. Quem se dispõe realmente a fazer as coisas pequeninas, eu vou fritar um ovo, eu vou fazer um pão, qualquer atividade, em qualquer situação, seja no lar, seja no trabalho, seja na identificação e edificação de valores morais, qualquer atividade em que a nossa alma esteja predisposta a contribuir. Temos que compreender que essas pequenas coisas que fazemos, nós vamos passar a saber fazer. E quem sabe, e com a devida permissão, nós podemos realizar essas pequenas coisas. E estamos sendo convidados, e a maioria das vezes constrangidos, a desempenhar essas pequenas atividades. Só então nós iremos chegar à condição de saber e a poder realizar grandes coisas. Então, cada dia que passa, estamos sendo educados em relação ao amor e à sabedoria. Ora por constrangimentos sem nenhuma compreensão do fato, ora percebendo, com um pouquinho de lapso de consciência, o que está sendo demandado do nosso mundo íntimo. Para isso requer compreensão e foco nas pequeninas coisas. O que Jesus aguarda de mim nessa atividade? Como Ele espera que eu me sinta e eu interaja com tudo que está à minha volta nesse momento, nesse cenário, nessas condições? O que Ele espera que eu exerça para o mundo íntimo alheio? Como Deus aguarda que eu desempenhe as tarefas que eu mesmo bati a porta solicitando trabalho? Já compreendemos que pedir, buscar, rebater, essa expressão que foi altamente banalizada, ela não tem nada a ver com os aspectos materiais. Absolutamente nada. É pedir caminhos e destinos que transformem o nosso mundo íntimo, que está cheio de orgulho, vaidade, egoísmo, para que possamos edificar outros valores
que nós não possuímos. Igualmente, precisamos querer, solicitar, igualmente, buscar novos aprendizados de como melhor produzir o bem. Como fazer o bem? Eu tenho que falar com o Beltrano. Eu tenho que produzir, eu tenho que organizar isso para Ciclano. Como é que eu posso produzir com mais amor? Como é que eu posso ofertar os valores do meu mundo íntimo com mais amor? Como é que eu posso praticar o bem de uma forma muito melhor do que eu sou capaz de praticar hoje? Eu quero praticar melhor amanhã. E nesse intuito vamos compreendendo que as pequeninas coisas nos educam. Se estávamos no passado lavando a louça, varrendo o chão com revolta, vamos observar que isso é eterno. Eternamente nesse planeta teremos chão para varrer. É eterna. Mas eu posso pagar, eu não preciso desempenhar essa tarefa. Eu posso pagar alguém para fazê-la. Não importa. Existirão outras pequeninas tarefas que nos serão solicitadas, o nosso desempenho, para a aplicação do bem, para desempenhar o nosso melhor do nosso mundo íntimo, mesmo nas pequeninas coisas do dia a dia. Então, por vezes, malbaratamos diversas atividades, seja do lar ou de organizações de trabalho, onde consideramos a atividade menos digna ou inferior, mas como podemos realizar atividades mais complexas se não estamos conseguindo realizar as pequeninas com carinho, com amor, com desvelo, com alegria, com aquela capacidade de querer envolver a todos, amparar a todos, ser agregador e não desagregador, envolver a todos num clima de paz e de harmonia. Então, se nas pequeninas tarefas, nas pequeninas coisas, por vezes tropeçamos, fracassamos por irritabilidade, por não querer fazer, por achar que é um trabalho que não tem nenhuma função, mas tudo que está na organização da Terra, tudo sem exceção, possui um propósito para nos alavancarmos e nos desenvolvermos em sabedoria e amor, especialmente em relação aos sentimentos, o sentimento genuíno de amor, inicialmente com as ferramentas em tarefas da caridade, a caridade que Jesus assim compreendia, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então precisamos valorizar as pequeninas tarefas, o ato de tirar uma manchinha de uma roupa, e você faz com todo carinho, respeitando todo aquele ciclo maravilhoso do desenvolvimento do algodão, para depois de desenvolver o algodão, desenvolver o fio do algodão, para depois desenvolver então o tecido, e o tecido ter sido fabricado por dezenas de milhares de outras pessoas que desenvolveram e fabricaram as roupas. E ali está aquela peça que passou pelo suor e pelo esforço e pelo empenho de tantas almas. E aqui estamos nós, finalmente, nos debruçando no contributo de produzir o princípio de limpeza e higiene para então colocar em prática e uso ou nosso ou de terceiros. Como podemos diminuir certas tarefas? Como podemos, na verdade, viver a vida no automatismo, sem perceber e sem sentir tudo que está à nossa volta? Estamos vivendo de forma totalmente distraída e precisamos recobrar a consciência espiritual que o Evangelho nos convida, porque qualquer subida exige passos e degraus. Então, assim também nas ascensões do Espírito, ou seja, no desenvolver do Espírito, nesse processo de progresso, o qual todos nós estamos submetidos, e aqui se refere o Evangelho do Senhor. Ou seja, o Evangelho
Ele é o mecanismo, ele é a boa nova. Olha, antes estávamos perdidos em relação ao que realmente nos faz progredir. Agora eu vou apresentar para vocês, e foi isso que o Cristo veio fazer à Terra. Trazer essa boa nova de Deus, trazer esse caminho no qual estaremos nos desenvolvendo em direção a Deus, para Deus. Então chegarás futuramente às culminâncias no serviço de luz, na esfera de ascensão direta do Cristo de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem, quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer. Então, além de fazer todo o bem que nós somos capazes de fazer, não se trata apenas de fazer todo esse bem. Eu tinha 29 mil bens de agir no bem, 29 mil oportunidades de agir no bem. Nossa, eu completei 28 mil. Estou numa taxa maravilhosa. Mas você tem certeza que você cumpriu tão bem, na mesma intensidade do bem, que você realmente tem capacidade de exercer? Então essa é a pergunta que deveríamos estar fazendo em relação a todas as atividades que nós executamos no dia a dia. Estamos realmente percebendo que é imprescindível, ou seja, que é fundamental fazer agora a nossa máxima intensidade de ação no bem, seja desde o pensamento, da nossa vida mental, de não criticar, de não criar turbulências, de não criar situações adversas e sempre visar a nossa conduta no melhor agir, no melhor pensar, no melhor estimar de todos. Igualmente, capaz de fazer todo o bem que és capaz de fazer, ou seja, todos os recursos que nos são alocados, e são alocados inúmeros recursos em nossas almas, recursos que são emprestados. Nós não somos detentores desses recursos e que nos são patrocinados para desempenharmos melhor a nossa ação no bem. Olha, você precisa ganhar experiência no bem. Aproveita. Estão te patrocinando um corpo físico, uma família, uma nação, um planeta, todos os recursos para que você possa se desenvolver no bem. Pratique o bem. Porque Deus, a essência, é puro amor, é infinito amor. E buscarmos a conexão direta com o Pai é justamente estarmos realmente imbuídos e essencialmente convencidos de que precisamos continuamente viver e nos expressarmos no bem. Quando? Como? De todas as formas. E o treinamento agora é: façamos todo o bem que nós somos capazes de fazer. Então, tudo é dimensionado de acordo com a nossa capacidade. E na perfeita e brilhante esquema de planejamento que nos é ofertado, Jesus nos possibilita exercê-lo em pequenas situações, em pequenos marcos e, por vezes, em pequenos anos. Por vezes não teremos grandes anos aqui na Terra. Alguns ficam só até os 30 anos, outros só até 50, e rapidamente precisa ser convertido para outras experiências. Mas se ficarmos somente no pensamento, acreditamos que estamos retornando à esfera material, somente para pagar dívidas, que a Terra é só sofrimento, que nada exige de recurso para aprendizado, para desenvolvimento, e estamos perdendo a principal motivação de estarmos aqui. Estamos perdendo o principal recurso que Jesus nos patrocina, Ele pessoalmente, o Cristo, o Deus conosco, que nos fornece os mais inúmeros recursos esses inesgotáveis, de paciência,
de brandura, de carinho, de amor, a nos convidar: vem, vem, segue o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sem esses valores, sem essa grandeza moral, não vamos a lugar algum. Estaremos aqui ainda interligados nos mais diversos complexos destinos que nós mesmos traçamos com a nossa ação indébita. Então, se nós não queremos viver como mortos-vivos, e sim aqueles vivos que estão vivos para Deus, seguindo para o Pai, precisamos despertar para essas necessidades. Os encargos pequeninos, eles são grandiosos momentos de separação silábica dos recursos do amor, de separação silábica dos recursos da nossa alma. E precisamos aprender a executá-los com o máximo dos nossos sentimentos, coordenando o máximo as nossas emoções, valorizando cada minuto, cada segundo, cada recurso que nos é fornecido. O primeiro sentimento que precisamos desenvolver, o sentimento real, consolidado, é o de gratidão. Porque de nós mesmos nós não temos mérito para questionar e solicitar mais empenhos e mais empréstimos. Então, por vezes no passado, sacamos grandes investimentos, grandes empréstimos e malbaratamos, desprezamos, não valorizamos nenhum dos encargos que nos foram fornecidos, seja no lar, seja no trabalho, seja na convivência social, dentro e fora de casa. Todos os recursos empreendemos mal. Esse é o nosso passado. Então agora, nesse minuto, com essa consciência, com essa percepção clara agora, não podemos ser apenas olhos. Precisamos dos ouvidos. Não podemos ser apenas ouvidos. Precisamos do olfato. Então, na execução divina da marcha do progresso, somos convidados às pequenas parcelas de atuação e precisamos aprender a desempenhá-las com eficiência e eficácia. À medida que tudo isso for galgando novos níveis, maiores tarefas nos serão fornecidas, maiores solicitações nos serão direcionadas e precisamos desenvolver esses valores para alcançar a devida marcha do progresso que Deus nos convida a todos. E Jesus não está distante, nunca esteve distante. Está continuamente nos patrocinando todos os recursos da vida, por vezes por grandes constrangimentos de família, constrangimentos de locais de trabalho, constrangimentos de locais de convivência em sociedade, na rua, em todos os lugares. Como sentimos as outras pessoas, como nos sentimos e nos portamos em relação a essas outras criações divinas tão importantes para o nosso Criador. Como Deus aguarda cada um de nós após batermos a porta e pedir: Senhor, eu quero pequenas tarefas que eu vou desempenhar bem. Pedimos, buscamos e estamos batendo a porta. Eu quero tarefas para crescer. Eu quero tarefas para me desenvolver. Eu quero evoluir na marcha do progresso. Então, se já estamos batendo a porta, se já estamos pedindo esses tipos de solicitações, precisamos reconhecê-las aqui na Terra e desempenhá-las. Ah, mas eu estou numa situação de constrangimento na minha vida, que eu tenho tal tarefa, tal outra tarefa, inúmeros discursos revestidos de grandes reclamações e mágoas, porque estamos duelando, brigando contra os estabelecimentos do destino. Precisamos perceber os detalhes dos nossos destinos e compreendermos
que em qualquer um desses momentos precisamos nos debruçar com muito carinho e amor. E especificamente com relação à benevolência. Já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Como vamos perceber que estamos realmente agindo com benevolência, falando com benevolência, nos dirigindo e conversando e agindo, seja em qualquer situação, com benevolência, a benevolência deixa uma marca. A marca da afabilidade e da doçura. Então já estamos sendo munidos de muitas informações. Agora precisamos olhar para dentro. Conhece-te a ti mesmo. Estamos realmente melhor conduzindo a nossa conduta no bem em cada minuto, em cada um dos locais de convívio? Estamos nos esforçando na direção certa? Estamos empreendendo para o destino de nossas almas? Ou estamos ainda presos no mundo ficcional da vida material, onde precisamos subir esmagando terceiros, onde precisamos progredir materialmente, tornando todos subalternos e subjugados a um desejo infame de nos tornarmos o próximo bilionário, onde todos esses patrimônios terão que ser retornados ao Pai. Então precisamos compreender que não importa onde estamos, como estamos, Deus cria detalhes para o nosso destino. Precisamos ter essa consciência. Mas eu estou aqui com uma tarefa no meu lar que eu não gosto. Pode ter certeza, Deus criou essa condição de constrangimento para você se autoimpor valores do bem, de sacrifício, de tolerância, de servir ao próximo. De servir ao próximo. Então temos que lembrar um pouquinho lá do livro Renúncia, onde Alcione pega e fala para Pólux, assim que ela retorna de uma estrela distante: Pólux, eu vou te ajudar, te ensinar a amar e servir. A amar e servir. E é uma situação realmente muito bela no início logo da obra. Precisamos também, nós outros, aprendermos a amar e servir, a darmos mais ouvidos aos nossos instrutores espirituais, como desejar chamar, anjo da guarda, espírito guia, não importa o nome. O mais importante é, estamos com essa mesma predisposição, estamos realmente focados em melhor servir, melhor agir no bem, amanhã mais do que hoje? Essa é a escala de comparação que todos nós devemos ter em mente e ter como ponto central do nosso dia a dia.